os textos tradicionais, a versão Almeida. Gênesis capítulo 28. Nós vamos manter aqui Gênesis capítulo 18, 22. Gênesis 18, 22. Mantenha esse texto aqui. Não precisa colocar aqui nem abrir em Ezequiel 22, 30 e Isaías 56, 19. Deus está procurando por intercessores, a Bíblia diz. Não vou ler esses textos para a gente ganhar tempo, mas Deus está procurando por homens e mulheres que se coloquem na brecha a favor das pessoas, a favor da humanidade, a favor dos seus familiares, dos seus entes queridos, a favor dos seus irmãos, membros da igreja. Muitas pessoas, muitas vezes, têm se encontrado com dificuldades, problemas, fortalezas, opressões, das quais elas não conseguem se livrar. Eu quero ler a respeito desse texto de Gênesis capítulo 18, onde Abraão se coloca diante da presença de Deus e começa a orar e interceder a favor da cidade de Sodoma e Gomorra, cidade a qual Deus iria destruir por causa do pecado que já tinha subido até a presença de Deus. Então Abraão, conhecedor da aliança que ele tinha com Deus, sabendo dos direitos de chegar-se até a presença de Deus com autoridade, sabendo da amizade que ele tinha com Deus, ele se aproxima de Deus e o texto vai nos narrar essa história. Diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E respondeu o Senhor: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei se encontrar 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Aqui Abraão, um homem chamado de amigo de Deus. A própria palavra diz que Abraão era amigo de Deus. Então Abraão, sabendo do relacionamento, da comunhão, da intimidade que ele tinha com Deus, ele se levanta para interceder por Sodoma. E no texto nós vemos enfatizada uma ousadia tamanha de alguém que realmente tinha que ter muita intimidade, muita amizade para falar dessa maneira. Abraão se coloca diante de Deus e fala: você vai destruir a cidade se encontrar ali 50? Onde já se viu um negócio desse?
Não fará justiça o juízo de toda a terra? Agora pronto, como se o justo fosse igual ao ímpio. Pensa na ousadia que este homem tinha diante da presença de Deus. Não era de forma alguma nenhuma falta de respeito, mas Abraão conhecia o nível de intimidade e amizade que ele tinha com Deus. E eu acredito que Deus, ele se alegrou muito da atitude de Abraão, de entender a aliança que tinham, a amizade que eles tinham. Sabe? Nós muitas vezes não temos entendido, nem sequer temos tido conhecimento do tamanho da autoridade que Deus nos deu nessa terra. Eu acredito que o Senhor está procurando corações de homens e mulheres que vão na profundidade da palavra para descobrir verdadeiramente os seus direitos e os seus privilégios segundo a nova aliança, uma vez que um homem do Antigo Testamento, numa aliança inferior, se coloca diante de Deus com tamanha autoridade. Seria a hora então da igreja do Novo Testamento, onde Hebreus 8:6 fala que está baseada, uma aliança baseada em superiores promessas, uma aliança superior. Nós deveríamos conhecer a respeito da autoridade que nós temos neste planeta. Deus está querendo mudar situações. Deus está querendo transformar pessoas. Deus está querendo transformar essa situação que você está vivendo. Mas nós precisamos entender o tamanho da autoridade que nos foi dada. Sabe, no que diz respeito à oração da intercessão, nós precisamos entender a respeito de tipos de oração. Muitas vezes o que nós temos sabido é a respeito da oração da fé. E como nós cantamos no culto de hoje uma música muito maravilhosa, aquela do ha-ha-ha, quando nós rimos na cara do problema, rimos na cara da adversidade, e a situação é transformada, porque nós fazemos uma simples oração da fé, ou declaramos uma palavra em fé, e a situação muda. Isso é muito bom e muito importante a respeito da oração da fé. Mas nós precisamos entender que não existe somente a oração da fé. É uma oração muito boa, é uma oração muito importante, desde que colocada em seu devido lugar. A oração da fé é uma oração que nós oramos em nosso próprio favor. E nós declaramos com autoridade, falamos como Marcos 11:23 diz, que se você disser, crendo no seu coração, aquilo acontece. Mas a igreja precisa entender que existem tipos de oração, e muitas vezes o que nós fazemos é pegar todas as orações, colocar dentro de um saco, misturar tudo e achar que é tudo a mesma coisa. Mas esta noite eu quero ensinar para você que existe um outro tipo de oração, a qual nós estamos muitas vezes desconectados, a qual muitas vezes nos falta o conhecimento. É a oração em prol de outra pessoa, a favor do nosso próximo, a favor do nosso ente querido. Oração onde nós precisamos tomar o lugar, nos colocar na brecha, orar e clamar para que Deus intervenha na vida daquele ente querido, daquele familiar, daquele nosso próximo. O que precisamos entender a respeito da oração da intercessão é que nós precisamos entrar no lugar do outro. Nós precisamos entender que Deus não está no controle de todas as coisas neste mundo. Amém? Aqui na Palavra da Fé nós ensinamos isso, então vocês sabem a respeito disso. As pessoas falam, mas não, Deus está sim no controle de tudo, afinal de contas Ele é soberano. Sim, Ele continua soberano, Ele ainda está no trono, mas no que diz respeito a este mundo, a essa terra, a este planeta, Ele deu toda a autoridade na mão do homem que Ele fez, chamado Adão. Ele diz, eis que eu te dou domínio sobre todas as obras das minhas mãos. E também no Salmo 115, acho que no versículo 14 ou 16, diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. E um dia, quando Adão estava ali no jardim do Éden, ele cometeu alta traição contra Deus e se vendeu a Satanás. Daquele momento em diante, Satanás veio, pegou o domínio da terra de Adão e começou a reinar por um tempo, até que o Messias enviado por Deus veio e tomou de volta o domínio de Satanás.
E aquele que vive e reina para sempre tem toda a autoridade, mas o que nós precisamos entender é que ele, com toda a autoridade, diz: eis que eu vos envio em meu nome. Então ele passou a autoridade para as mãos da igreja do Novo Testamento. No entanto, no que diz respeito lá fora da jurisdição da igreja neotestamentária, Satanás está lá ilegalmente roubando a vida das pessoas, destruindo as pessoas, enquanto a igreja está dormindo sem o conhecimento de que a ela foi dado todo o poder. Satanás está bagunçando tudo, bagunçando a vida das pessoas lá fora e muitas vezes bagunçando a vida daqueles que receberam a autoridade de Jesus Cristo. Alô, bagunçando a vida daqueles que receberam a autoridade do nome de Jesus Cristo. Essa autoridade está nas nossas mãos, mas a menos que alguém ore, a menos que alguém interceda, a menos que alguém se coloque na brecha, nada acontece. Sabe, se Deus realmente estivesse no controle de todas as coisas, então Ele realmente bagunçou todas as coisas. Porque é isso que nós estamos vendo. Mas o fato é que Deus colocou a autoridade e o domínio nas suas mãos, igreja. E a oração da intercessão não é simplesmente como a oração da fé, onde nós damos um ha-ha-ha, onde nós declaramos a palavra e tudo acontece a nosso respeito, da nossa vida pessoal. Quando se diz respeito à vida de outra pessoa, nós precisamos entrar na brecha, nos colocar no muro, como diz o texto de Ezequiel e Isaías, nos colocando na posição e buscando diante de Deus, para que Deus intervenha na vida do nosso familiar, do nosso ente querido, na vida dos membros da igreja, que muitas vezes não tem conseguido sair das prisões. Meus queridos e amados pastores e ministros, especialmente, mas toda a igreja, muitas pessoas, elas são sinceras, e elas estão presas, e quando elas vêm falar conosco, elas vêm com sinceridade no coração, querendo ser liberta daquelas cadeias, querendo ser liberta daqueles vícios, querendo ser liberta daquela situação, e mais uma vez elas vêm até o gabinete pastoral, ou até uma reunião de aconselhamento, com lágrimas nos olhos de sinceridade, mas muitas vezes nós as aconselhamos e as despedimos. E é muito bom quando nós temos autoridade, nós recebemos a prosperidade, as bênçãos e as coisas de Deus para a nossa vida, declarando a palavra e rindo ha-ha-ha na cara do diabo derrotado. Mas Deus está nos chamando esta noite para atentarmos que existe um outro tipo de oração, a oração da intercessão. Nessa oração talvez não vai caber um riso, não vai caber uma alegria, mas vai caber um coração contrito, compungido. Muitas vezes nesta oração vai ser preciso orar em favor daqueles que estão desesperados de vida, e nós precisamos tomar o lugar destas pessoas, orando, clamando, chorando, muitas vezes sentindo dores de parto em nosso espírito, até que Cristo seja formado nessas pessoas. Muitas vezes os conselhos que nós, os pastores, os conselheiros, os líderes, têm dado às pessoas, não tem sido suficiente para libertá-las das cadeias e das prisões que o inferno tem imposto sobre elas. Oh, meus amados irmãos, quando você vier até mim falar a respeito daquelas pessoas, olha lá, está ramelando de novo, está pisando na bola de novo, eu vou ser muito franco e sincero, e eu quero ter a ousadia e a coragem de olhar nos teus olhos e dizer: quantas vezes você já chorou por esta pessoa? Quantas vezes você já chorou por ela?
Quantas vezes você teve coragem de sacrificar uma refeição, pelo menos, jejuando e orando, para que esta pessoa fosse liberta dos grilhões do inferno? Oh, que essa palavra esta noite caia em corações que ouvem. Que esta palavra esta noite seja como um sonido de uma trombeta profética que vai despertar ministros, líderes do evangelho que não se importam apenas com a prosperidade, não se importam apenas com o ganho pessoal, que não se importa apenas em ter uma vida poderosa no Espírito como um grande homem de Deus, mas que encontrem ministros, líderes, homens e mulheres comprometidos com uma visão, comprometidos com uma causa, comprometidos com o sonho do coração de Deus, que é salvar as pessoas, que é libertar as pessoas dos grilhões do inferno. Você vem dizer para mim que você quer que o seu pai, que o seu filho, que o seu irmão, que o seu primo, que o seu tio seja salvo, mas você não acha sequer que ele é digno de que você abra mão de um prato de comida e entregue a sua vida no altar do sacrifício, orando e jejuando por ele. Você vem dizer para mim que você quer a salvação do seu ente querido, mas você não acha que ele vale um prato de comida. Eu ouvi o irmão David Robertson dando um testemunho a respeito do filho dele. E o irmão Robertson disse que o filho dele estava perdido no mundo, no caminho das drogas. E ele estava num apartamento, juntamente com um amigo dele. E os dois tiveram overdose e vieram a óbito. E o irmão David Robertson, a maioria de nós conhecemos, a respeito da oração em línguas, um grande pregador da fé. O irmão Robertson recebeu um telefonema e foi até o local. E o filho do irmão Robertson, naquele momento, estava ali, vivo. E o outro rapaz que estava com ele estava morto. E o irmão Robertson, muito bravo, indignado com aquela situação, olhou nos olhos do filho dele e disse: se você realmente está querendo ir para o inferno, você nasceu na família errada. Porque eu me coloquei entre o caminho que te leva ao inferno. Eu me coloquei no meio. E para que você vá para o inferno, você precisa primeiro passar por cima de mim. Então você não morrerá. Você não morrerá. Você não morrerá. Porque um tempo antes, o irmão Robson tinha sentido a dor no espírito, clamando pela vida do filho dele. Um homem entrega a oração em línguas e ao jejum. Ele disse: você não morrerá até que você seja salvo. E o filho dele disse: pai, eu tive uma visão quando eu estava morto ali. Eu vi o meu próprio corpo, o meu próprio espírito saindo do meu corpo. E eu comecei a ir para um lugar estranho. E quando eu estava saindo, um anjo muito grande se levantou e disse: volte para lá agora. Então eu voltei para o meu corpo. E eu estou aqui, pai. E o outro rapaz estava morto. Por que um estava morto e o outro não? Porque Deus teve misericórdia de um a despeito do outro? Porque Deus achou que um era mais bonitinho e o outro feinho? Porque Deus tinha um plano para um e para o outro não? É certo que não é isso?
O que vai fazer a diferença na vida daquele teu filho, daquele teu ente querido, daquele teu sobrinho, primo, irmão, pai, tia, mãe. É se no meio deste caminho que leva até o inferno, tem um homem, tem uma mulher que está com os joelhos dobrados diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e que abre mão de algumas refeições, e que abre mão de horas na presença de Deus, clamando pelo seu ente querido que está perdido nas drogas, na prostituição, no mundo, no pecado. Eu vivi um tempo lá fora e passei muitas vezes pelo vale da sombra da morte. Ficava nas noitadas e baladas arrumando brigas e confusões. Muitas vezes, depois de ter passado pelo vale da sombra da morte, eu chegava em casa e tinha uma mulher que nem era conhecedora da palavra da fé, mas temia ao Senhor, servia ao Senhor numa igreja tradicional, pentecostal. E muitas vezes eu a via ali no chão, enquanto eu não chegava, 2, 3 horas da manhã, clamando ao Senhor, com os joelhos dobrados, entregue diante do altar de Cristo, clamando por um filho que estava nas drogas, que estava num mundo perdido, a passos largos para o inferno. Mas havia uma senhora lá, que sabia a respeito de um Deus que ouve a oração. O irmão Reagan conta em um dos seus livros a respeito da história de uma igreja onde ele havia ido ministrar, pregar, e era uma igreja muito próspera, cheia de gente, pessoas abençoadas, salvas e cheias do Espírito Santo. Mas ele notava que existia no fundo da igreja uma senhora daquelas antigas, com coque, clamando, louvado seja Deus por essas vidas, essas senhoras. E lá no fundo da igreja ele sempre reparava que havia uma senhora, parecia que ele estava tendo um parto, gemendo no espírito. O irmão Reagan terminou a sua pregação, sua conferência, foi-se embora, viajando por outras cidades. E algum tempo depois, alguns meses ou algum ano depois, o irmão Reagan voltou naquela igreja e ele percebeu que a igreja estava fria, que o número de membros havia diminuído e que não era mais aquele mesmo calor, aquela mesma unção naquele lugar. E ele chegou em um dos membros da igreja: o que houve com a igreja? Quando eu vim aqui era fogo, a igreja era lotada. E o membro disse: a direção da igreja mudou, pastor. E o pastor disse que não iria admitir aquele tipo de coisa. Alguém no fundo da igreja gemendo e clamando a Deus, ele achava que perturbava o culto. Então ele disse para parar. Mas Paulo, em Gálatas, diz: meus filhos, por quem de novo, ele havia sofrido dores de parto uma vez, e agora ele está dizendo: por quem de novo eu sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Tiraram aquela senhora da oração lá do fundo, e já não havia mais dores de parto, consequentemente já também não havia mais novo nascimento, consequentemente também já não havia mais o caráter de Cristo sendo formado em vós. O fato é, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós temos sido muito naturais e temos tentado realizar as proezas de Deus na carne, na força do nosso braço. Pastor Edson disse esta noite: a vida é espiritual. A vida é espiritual. E muitas vezes nós temos desprezado a vida no Espírito. Temos tentado construir algo, um prédio, um edifício muito grande na força do nosso braço, com as armas naturais. Mas Paulo fala no livro de aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu acho que um escritor anônimo, ou eu não me lembro o nome no momento,
ele disse: precisamos contemplar o horripilante espetáculo do desespero daqueles que estão sendo lançados no inferno, a ponto de não podermos mais descansar, a ponto de não podermos mais dormir. Neste exato momento, onde você está sentado confortavelmente aqui na sua cadeira, neste culto de domingo à noite, algumas pessoas estão escorregando para um abismo sem fim, estão caminhando para o inferno, e muitas dessas pessoas, com muito temor no meu coração, pode ser até mesmo que Deus compadeça-se agora, um familiar nosso. Ó, corações de crentes, pessoas que me ouvem esta noite, não deixe que essa voz profética caia em ouvidos surdos esta noite. Não deixe que eu vá-me embora esta noite sem que você agarre estas palavras. Não deixe que o sangue daquelas pessoas fique em suas mãos. Você não vai carregar essa culpa, você não vai carregar essa responsabilidade sem cumpri-la, sem gastar a sua vida. Oh, alô, esta noite, alô. Quando eu leio a palavra de Deus e leio as epístolas paulinas, muitas vezes eu olho e há um grande confronto entre o evangelho que Paulo pregou e o evangelho que nós temos vivido ultimamente. Eu realmente olho para a vida do apóstolo Paulo e ele diz: eu não cesso de dar graças por vós em minhas orações. Eu tenho labutado por vocês dia e noite em oração, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos fortaleça, vos mantenha firmados na fé. Eu vejo Paulo falando do trabalho, dos açoites e de tudo aquilo que ele passava, e ainda orando pelas pessoas, clamando dia e noite. Eu me pergunto, que hora aquele Paulo descansava? Que hora aquele apóstolo Paulo dormia? Eu leio a respeito das epístolas do apóstolo Paulo, Vinícius, e muitas vezes o sentimento que eu tenho é de vergonha. Muitas vezes o sentimento que vem sobre mim é um sentimento de arrependimento, e eu sou obrigado a dobrar os meus joelhos e clamar a Deus pedindo perdão. Oh, porque esta noite eu clamo a Deus para que Ele não me dê mais sono, para que não dê descanso às minhas pálpebras, mas que o peso de glória do Espírito caia sobre mim e eu venha verdadeiramente ser tocado pelo poder do Espírito Santo. Eu não estou tirando o valor da oração da fé, eu não estou tirando o valor da prosperidade e das bênçãos de Deus. Tudo isso é nosso direito, segundo a nova aliança, meus amados irmãos. Mas esta não é a totalidade do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é apenas a sobremesa do bolo. E se eu fui chamado por Deus para tocar este mundo, para tocar a minha geração, eu quero de verdade, de fato, entrar no meu propósito. Oh, como é bom quando nós nos colocamos em um lugar no qual Deus possa nos usar.
quando você deixa o Espírito Santo falar com você, quando você se separa daquelas coisas do mundo, ou quando você se afasta daquelas coisas e começa a ter um contato com o verdadeiro Cristo, a natureza do Cristo vivo começa a causar uma mudança em você. Você não pode continuar a mesma pessoa se você tiver um encontro real com Cristo. O amor dele virá sobre o seu coração, o amor dele atingirá o seu íntimo, algo vai acontecer, uma mudança vai acontecer, um fogo vai queimar no seu interior e você será como uma tocha viva e vai querer se gastar por um mundo que está se perdendo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Coloca o 3 primeiro, por favor. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deixa esse versículo 4 aqui. O Deus deste século, ou do sistema deste mundo, Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos, tem cegado o entendimento das pessoas. Alguém em são juízo não pegaria um carro e sairia em alta velocidade, passando por placas e pisca-alertas que estivessem dizendo: à sua frente há um grande abismo. Alguém em são juízo não correria em alta velocidade nesta pista, com todas essas placas informando que existe um precipício logo à frente. Alguém em são juízo não faria isso. Mas alguém cujo entendimento está cego para não enxergar essas verdades, faria isso. Portanto, se essas pessoas que nós amamos, que nós precisamos buscar, que nós temos muitas vezes falado a elas, e mesmo assim elas não se convertem. Por que, meus irmãos? Por que será que nós temos falado tanto e elas não querem ouvir? Porque o Deus deste século cegou o entendimento delas. E muitas vezes você fala e fala e fala, e elas são como ouvidos surdos que não ouvem. É necessário que nos coloquemos na brecha. É necessário que entremos no meio do caminho entre a vida dessas pessoas e aquele precipício. Você não pode simplesmente dizer: eu já falei, eu já contei, eu já testemunhei, e ela não quer saber, não tem jeito. Imagine Cristo fazendo isso com você, quando você era pecador. Nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com vidas, a ponto de não descansarmos, a ponto de não dormirmos. Nós precisamos ser pessoas que nos levantemos no meio deste mundo, desta geração que está se perdendo, e nos coloquemos no meio do abismo, entre a vida delas e o inferno, e vamos dizer: eu não vou sair do meio do seu caminho. Se você quiser ir para o inferno, você vai ter que passar por cima de mim. Nós devemos ser aqueles como David Robertson, que diz: se você, meu ente querido, meu irmão, meu primo, meu filho, minha tia, minha mãe, meu pai, se você quer ir para o inferno, você nasceu na família errada. Porque nesta família existe pelo menos um homem, existe pelo menos uma mulher que se coloca na brecha e que vai clamar, e que vai abrir mão de uma refeição, que vai abrir mão de prazeres, para ficar de joelhos diante da presença do Deus poderoso, que diz a palavra: não quer que nenhum homem se perca, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
você está desistindo das pessoas, não é o Espírito de Deus que está agindo em você. Se você está desistindo das pessoas, não é o Espírito de Deus que está agindo em você, porque o Espírito está clamando aqui hoje no meu interior. Eu oro esta noite para que Deus pegue disso que está em meu interior e transfira para o seu coração um peso de glória, um peso de intercessão, um peso que vai nos humilhar diante da presença de Deus. E nós não vamos sair de lá, nós não vamos descansar, nós não vamos dar descanso à nossa pálpebra, aos nossos olhos, até que aquele diabo imundo solte a vida daqueles nossos familiares que estão presos nos grilhões do inferno. Oh, nós precisamos entrar nessa luta, irmão e irmã. Nós precisamos entrar nesta batalha, mas entendendo a nossa autoridade, entendendo que Satanás está por debaixo dos nossos pés e que ele é um derrotado, e que se nós não temos conseguido muitas vezes até o ponto onde nós chegamos, então é porque nós precisamos de mais. Nós precisamos entender que não é sobre Deus. Deus entregou tudo que ele tinha, entregou o seu filho naquela cruz para morrer, para que todas as pessoas fossem salvas. Se Deus não pode mudar a respeito disso, porque Ele já quer que todos sejam salvos, e Ele entregou seu Filho, então o problema não está nele. Se o problema não está nele, e você já foi até Ele, mas a situação não se resolveu, alguém precisa mudar, ou você ou Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não pode mudar, que Ele não muda, que nele não há mudança, e nem sombra de variação. Só sobrou você então. Só sobrou você então. É hora de começar a mudar. É hora de sair desta mornidão. É hora de sair dessa vida medíocre que não se importa com as pessoas, que fala blá, 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 como um papagaio dizendo que quer que o seu ente querido seja salvo, mas não há mudança em você. Se você foi até um lugar onde você não conseguiu ver aquela situação mudando e se resolvendo, você precisa começar a mudar. Você precisa começar a se colocar num lugar onde Mateus 9:27 se realiza em sua vida, onde todas as coisas são possíveis. Se muitas vezes não está sendo possível, é porque a sua carne está em jogo, a sua carne está em cena. É preciso você tirá-la de cena e orar no Espírito, para que o seu espírito se levante com autoridade, como um homem forte, como uma mulher forte, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você abate a sua carne, quando você abate a sua carne, quando você tira ela de cena, quando você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, o seu espírito se levanta com autoridade. E você vai começar a aprender a fazer o diabo em picadinhos, porque o diabo é um ser caído, é um ser derrotado. Como o nosso ministro Tiago Mota disse, foi apenas 2 segundos. 2 segundos e já deu para ele. Sabe, o diabo não é o problema. O diabo é um ser derrotado. A sua carne muitas vezes está se interpondo. A Bíblia diz que existe uma casta, uma legião que está prendendo o teu familiar. Existe um demônio que não quer soltá-lo, e você já orou, e você já declarou, e você já gritou, e você já chorou, mas essa casta não se espelha a não ser pelo poder da oração e do jejum. Porque o jejum vai fazer com que sua carne assuma o lugar, o qual a Bíblia declara que é o lugar dela, que é o lugar de morto. Você decreta a sua carne a posição de morta. E quando ela está morta, o seu espírito que vive, por causa do Espírito de Deus que está em você, da sua nova natureza, a fé que pode todas as coisas se levanta no seu interior.
E não vai existir demônio do inferno que vai segurar mais a vida do seu marido. Não existe mais diabo do inferno que vai prender a sua esposa naqueles grilhões. Não vai existir poder do inferno que vai segurar a vida do teu filho, do teu irmão, do teu primo, ou seja, a pessoa que você estiver batalhando em oração. Se você perder nessa igreja aqui, não vai ser por falta de conhecimento. Hoje uma verdade está sendo desvendada diante dos seus olhos. E se você quiser ficar naquela vida de preguiça, se você quiser ficar naquela vida de mornidão, se você quiser continuar naquela vida onde você não consegue ver o milagre, vai ser porque você deixou aquela voz profética ir embora e não atentou para ela. Eu tinha muitas coisas para falar aqui esta noite, irmãos. Mas talvez seria apenas eu. Talvez eu tenha feito um lindo esboço para esse assunto, uma linda aula. Eu até pensei que o pastor Edson hoje iria se mover no Espírito, como autoridade nesta igreja e tendo o Espírito Santo como líder. Ele teria todo o direito, eu pensei que ele ia fazer isso hoje, que eu sei que ele está debaixo do manto profético e de uma unção. Mas como o Espírito Santo tem a liderança nessa igreja, tem a liderança nesse lugar, todas essas palavras que saíram desse altar nesta noite, foram liberadas e lideradas pelo Mestre Espírito Santo que está se movendo em nosso meio. Enquanto você está aqui esta noite, dando crédito a essa instrução, o Espírito Santo, se você quiser, o Espírito Santo está colocando um peso sobre você. O Espírito Santo está colocando um peso de glória no seu interior. E cantou homose catarabaseke. Rei catarabasu tarabadas. Assim diz o Espírito Santo. Eu estou olhando para uma igreja que já deixou para trás as coisas de menino. Assim diz o Espírito Santo esta noite. O meu povo cresceu. O meu povo cresceu. Eu posso ver homens e mulheres valentes que não vão aceitar que o inferno venha e zombe dos nossos queridos. Eu estou vendo homens e mulheres guerreiros e valentes que não vão permitir que o inimigo que já foi derrotado seja aquele que vence em sua vida e em sua família. Eu estou vendo homens e mulheres valentes esta noite. Eu olho para eles e vejo tochas acesas em seus corações. Homens e mulheres que muitas vezes vão abrir mão dos seus direitos. Homens e mulheres que vão abrir mão do seu conforto, da sua cama quentinha nas madrugadas, às 3 da manhã, e cairão ao lado de joelhos, clamando e chorando por vidas. E eu declaro aqui na vida de vocês esta noite, eu profetizo, aquele que abrir o coração, você vai desejar mais vida do que dinheiro. Sabe, não estou pregando contra dinheiro. Ele é nosso e ele vai nos ajudar
a salvar as pessoas muitas vezes, vai nos ajudar a patrocinar o evangelho, mas eu estou falando como o salmista Davi orou uma vez: eu tenho por muito mais preciosa a tua palavra do que milhares de ouro e de prata. Eu estou olhando para homens e mulheres que de tanto que queimarão diante da presença manifesta de Deus, esses homens e mulheres terão um fogo, um calor e um clamor no coração por almas, por vida. E será muito mais precioso do que ouro ou prata. Oh, quem dera essas palavras encontrassem corações hoje abertos e que me ouvissem. Quem dera os corações hoje fossem encontrados clamando, clamando e dizendo: vem sobre mim, Espírito Santo, coloque o seu peso sobre mim, eu quero me desgastar na sua obra, eu quero me perder de mim mesmo, eu quero ficar completamente perdido e ser achado nele. Eu não sei quanto a você, mas essa tem sido a minha oração e o meu desejo nos últimos dias. Eu estou ficando perdido e eu quero me perder mesmo, cada vez mais de mim mesmo. E que eu seja achado nele. E conheça o poder da sua ressurreição. E conheça o poder do seu Espírito, aquele mesmo poder que levantou Jesus Cristo da morte. Eu clamo, irmãos, esta noite, para que vocês estejam olhando para um homem que vai ser queimado com brasas vivas do altar, e que tudo aquilo que não é do agrado de Deus vai ser queimado, vai cair por terra diante dos seus olhos. Eu olho para que isso seja verdade em mim esta noite. Que vocês estejam olhando para um homem perdido, mas perdido de mim mesmo, e encontrado somente em Cristo. E que o poder da sua ressurreição esteja sobre mim, que o seu manto sagrado me envolva, me capacitando para o chamado que Ele tem para a minha vida. Antes que nós tivéssemos sido formados na madre, Ele nos chamou e nos constituiu uma voz profética para esta geração. Uma voz que falará apenas as palavras dEle. E as nossas palavras serão como flechas que encontrarão os corações dos homens famintos e sedentos por Deus. Que quando os homens e as mulheres lá fora encontrarem com você, eles encontrem Deus. Quando eles conseguirem chegar até você, então eles conseguirão chegar até os céus. Quando eles conseguirem chegar até você, então eles conseguirão chegar até a salvação. Quando eles chegarem até você, quando eles conseguirem ter algum contato com você, então eles terão contato com aquilo que é divino, com o poder do Espírito Santo. Como a vida está ficando sem graça, irmãos. Como a vida está ficando sem graça, se não for para ser consumido pela glória e pelo poder do alto. Como é bom que as coisas estão perdendo a graça. Se não for para experimentar a graça do Todo-Poderoso, a graça do Altíssimo, eu quero que Ele acabe comigo mesmo. Eu quero que Ele acabe comigo mesmo e que eu seja encontrado nele. Fica de pé, irmãos. Fica de pé esta noite. O louvor pode vir até aqui. Nós podemos continuar cantando aquela canção Agnus Dei, aquela parte santo. Enquanto nós cantamos, você pode começar a clamar, você pode começar a chorar. Eu ouvi uma palavra do grande homem de Deus que eu amo, um rapaz muito novo, mas que tem tocado a nossa geração, chamado Alessandro Vilas Boas.
E ele disse: nós queremos apresentar o nosso melhor para Deus, e nós nos esmeramos em fazer isso, mas ainda, o nosso melhor ainda são as lágrimas. Talvez nós estamos esta noite preocupados com performance e entregar algo que aos olhos humanos seja lindo, mas é natural. E é bom que nós sejamos desejosos de entregar o nosso melhor para Deus, mas que o seu melhor esta noite ainda sejam as lágrimas por aquele ente querido, por aquele familiar que está caminhando a passos largos para o inferno, ou que não consegue se libertar daquele vício, ou da prostituição, ou daquela enfermidade que tem feito com que aquela casa perca o sono. Que o seu melhor a ser oferecido no altar do sacrifício hoje ainda sejam as suas lágrimas. E que você se sinta miserável hoje. Oh, irmão, mas você está pregando isso hoje à noite numa igreja da fé. Sim, que você se sinta miserável hoje, se não for para se humilhar diante da presença de Deus e carregar no seu corpo o peso daqueles que estão sendo lançados no inferno, a ponto de você perder o sono, a ponto de você perder o descanso. Que as suas misérias seja se humilhar diante da presença de Deus, conforme diz em Tiago: então no tempo devido e oportuno Deus te honrará e te exaltará, e você verá os seus familiares, os seus amigos e o seu próximo salvo. Ore esta noite. Podem começar a cantar, mas eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Eu quero que você clame e sinta as suas misérias. Que você seja capaz de se arrepender esta noite por ter deixado tanto tempo passar. E você que fica 3 horas nas redes sociais, vai ser sincero com você mesmo, olhar no seu próprio rosto e dizer: você é um mentiroso, uma mentirosa, que fala que quer, ele salva, ela salva, mas gasta 3 horas nas redes sociais ou nos afazeres por aí, e não tem coragem de ficar meia hora de joelhos, clamando pelo seu parente, pelo seu familiar. Você não acha que ele vale um prato de comida para você jejuar pelo menos uma refeição? Eu falo tudo isso, irmãos, debaixo de tanto amor e de tanta compaixão por vocês esta noite. Que o peso de glória do Espírito Santo te tome esta noite, e que esta palavra não seja peso para você, mas seja peso de glória, que te levará a se humilhar diante de Deus. Aleluia. Ore. Ore, ore, ofereça o seu melhor, mas que o seu melhor sejam as lágrimas desta noite. Ore, ore, ore. Digno tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno tu és santo. Aleluia. Se tem alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus,
você nunca fez uma confissão pública, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida, eu convido você a levantar sua mão no seu lugar, para que nós possamos orar com você e você entregar sua vida para Jesus. E uma coisa muito importante que eu costumo também falar, e eu sei que muitas pessoas pensam que ser criado na igreja significa que já tem a salvação. Não é assim. Se você, mesmo que está na igreja há muito tempo, tem estado na igreja há muito tempo, até frequenta a igreja, mas você nunca aceitou Jesus, eu queria dizer que você precisa fazer isso. Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa receber Ele na sua vida. Então, se você está aqui e nunca fez isso, levanta a sua mão, nós vamos receber você e orar por você hoje. Só levantar a sua mão. Todos salvos aqui? Todos salvos? Então, amém, graças a Deus. A Selma Regina, ela é cunhada da Juliana e ela testou positivo para a Covid-19. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder de Deus. E eu quero junto com você orar pela Selma agora no nome de Jesus. Pai, nós oramos pela Selma no nome poderoso de Jesus agora. E nós repreendemos essa doença, essa enfermidade. Nós ordenamos que essa praga morra e deixe o corpo dela. No nome de Jesus Cristo, levando todos os sintomas embora, junto. Pai, nós cremos no poder da oração. E nós sabemos que não existe distância no mundo espiritual. E nós sabemos que o Senhor está tocando ela agora, porque nós estamos orando. Eu creio nisso, Pai. Eu creio no poder, Pai, que está agora tocando o corpo dela. E eu digo isso no nome de Jesus. No nome de Jesus.